Mais uma vez, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à mesa número 2 do primeiro encontro sobre alimentação e ação sustentáveis. Sou Tainá Antunes, aluna do curso de Nutrição e integrante do projeto de extensão Aproveitamento Integral dos Alimentos, uma ação sustentável, e estarei com vocês nessa moderação. Daremos início à nossa mesa número 2, onde receberemos a nutricionista Mariana Zogaibi e a bióloga Amanda Navegante, que conversarão conosco sobre a temática de alimentação em perspectiva, saúdes e práticas integrativas. Informamos que durante a mesa será disponibilizado no chat um link para o envio de perguntas e as mesmas serão passadas aos convidados ao final das apresentações, conforme disponibilidade de tempo. Todas as perguntas devem ser encaminhadas por meio do link, mesmo que o chat fique disponível para interação. Aproveito para fazer uma breve apresentação das nossas convidadas. A senhora Mariana Zogaibi é idealizadora do projeto Germiniscência, uma cozinha-escola fundamentada na filosofia do yoga, nutricionista há mais de 10 anos e também pós-graduada em atendimento dietético individualizado e fitoterápicos, é instrutora de Hatha Yoga e possui vasta experiência na saúde mental, nutrição clínica e alimentação escolar. Faz alquimia na cozinha, gente. Produz beleza e nutrição, inteligente com os alimentos e contempla a existência, fonte de muita inspiração e conexão. Nossa convidada, senhora Amanda Navegante, é bióloga, mestre em ecologia e terapeuta ayurvédica. Atualmente é pós-graduada em Ayurveda pela Escola de Saberes Ancestrais. Aprofundou sua prática clínica como terapeuta assistente na Chaitanya Ayurveda Hospital, na Índia. Possui experiência na área de nutrição holística e fitoterapia, e também realiza pesquisa com punks, plantas alimentícias não convencionais, sobre suas propriedades nutritivas, potencial medicinal e aplicação em Ayurveda. Agradecemos antecipadamente a presença em nosso evento e podemos dar início com a explanação da senhora Mariana Zogaibi. Informo que finalizaremos quando restarem 5 minutos do tempo disponível para cada explanação. Tudo bem? Podemos dar início? Olá, boa tarde. Boa tarde, muito bem-vinda. Obrigada, Tainá. É um prazer estar aqui. Muito bom. Vocês estão me vendo bem? Me escutando Sim, bem estamos também? sim. Tudo ok. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Boa tarde, Omara. Eu vi que ela está dando boa tarde ali no chat. É um prazer para mim estar aqui no meio de alunos de nutrição, né? Eu adoro esse ambiente. Eu acho muito gostoso estar aqui, poder dividir experiências com vocês e falar um pouquinho do meu dia a dia, do trabalho, que tem tudo a ver com o tema que me coube. Né? O tema é alimentação em perspectiva, saúde e práticas integrativas. Como a Tainá falou na apresentação, eu estou à frente de um projeto que é a Germiniscência, uma cozinha-escola fundamentada na filosofia do yoga. O que é isso? É trazer a essência mais profunda do yoga para dentro da cozinha. A gente poder desenvolver a nossa presença ativa, a nossa escuta apurada, a nossa atenção plena para dentro da cozinha, para o ato de cozinhar, que é algo muito importante. O yoga é um dos pilares das práticas integrativas e complementares, né, que está ali no SUS. Então, tem algumas, como, por exemplo, yoga, meditação, Shantala, aromaterapia, fitoterapia. Então, quando a gente se depara com essa abertura das práticas integrativas e complementares, a gente começa a perceber o quão grande e sistêmico é o ser humano, como ele vai estar
mais bem preparado se ele tiver uma equipe multidisciplinar assessorando ele, né? Esses diferentes olhares, isso é muito bom. Quem se beneficia diretamente é o paciente que está sendo assistido, com esses vários olhares, com essas várias técnicas multi, e os profissionais também, porque na verdade é uma troca muito grande, né? Hoje pela manhã, por exemplo, eu fui para o meu atendimento clínico e me deparei com 3 pacientes, cada um com a sua história, cada um com a sua situação, e fiquei pensando sobre a palestra de hoje de tarde. E como a gente desenvolver um olhar mais amplo dentro da nutrição, como isso é importante, como a gente fica muito mais, com mais ferramentas para poder atender esse paciente, onde ele vai se beneficiar diretamente e nós também, como profissionais e como avanço da melhora da qualidade de vida, do bem-estar, da saúde integral daquele sujeito. E a alimentação não é um pilar da prática integrativa e complementar, ela não está ali sendo citada, né, a alimentação, mas no fundo ela perpassa por todas essas práticas. E como cada vez isso fica mais claro para mim, a Germiniscência é uma cozinha-escola dentro de um vale, numa floresta, então cada vez isso fica mais claro como essa visão sistêmica e ampliada que a gente pode e deve fazer, tanto da gente quanto do outro, como a gente aumenta nosso repertório de atuação. Porque a gente não deve se limitar numa consulta a simplesmente pesar, medir, calcular percentual de gordura, IMC e prescrever uma dieta. Algo que eu venho falando bastante nas redes sociais também, é que a gente deve despertar na gente, no nosso caminho de formação, enquanto a gente estiver na faculdade, depois, né, porque o estudo ele é contínuo, a gente entra nesse caminho e não deve parar mais de estudar, de pesquisar, de se interessar por outras áreas complementares, como as próprias práticas integrativas. Eu fui fazer yoga depois da nutrição, eu escutei esse chamado e eu achei que tinha tudo a ver como algo complementar ao meu trabalho, e essa visão mais sistêmica, mais holística, mais ampliada, e como isso enriquece. Isso, na verdade, abre o nosso repertório de ferramentas para trabalhar com aquele sujeito. E, principalmente, despertar na gente algo que a gente consiga falar, que acesse aquele indivíduo que está ali, com as suas demandas, com as suas questões. Eu estou vendo aqui no chat que tem gente que está sem som, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Está tudo ok? Posso continuar? Tá sim. Então vamos lá. Eu até aumentei um pouquinho aqui o volume. Então, a gente começar a trazer um olhar realmente mais ampliado da alimentação. Eu sempre gosto de fazer uma parada entre uma consulta e outra e analisar aquela pessoa que saiu com a história dela, com a individualidade dela, e me preparar para o próximo paciente que vai entrar. Esvaziar, né, de um para poder me preencher do outro, para justamente trazer à tona a individualidade daquela pessoa. E a alimentação, o que eu vejo na minha prática clínica, que infelizmente no nosso dia a dia a gente não dá o devido valor que a alimentação merece, que ela precisa estar na nossa vida, e como a gente consegue trabalhar vários outros elementos na vida da pessoa a partir do momento que a gente trabalha a alimentação, em termos de organização da vida dela, de planejamento, de foco, de disciplina. E tudo isso é saúde, né? Num conceito
mais ampliado, num conceito mais vasto da saúde integral do sujeito, essa saúde holística. Afinal, nós somos sistêmicos, né? Quando a gente está com algum problema de saúde, normalmente a gente não está só com aquela questão, tem outras questões em volta que podem ter desencadeado aquele problema que está vindo à tona naquele momento. Então, a gente trazer esse olhar mais amplo, mais realmente holístico, no sentido, o que é essa palavra holística? É você ver o sujeito como um todo. Se ele está com a glicemia alta, não se prender só a isso na sua anamnese. Fazer perguntas com relação ao sono, por exemplo, é algo que eu sempre pergunto nas minhas consultas, porque o sono diz muito da nossa saúde como um todo, né? Se a gente está bem, se a gente não está bem, se a gente está ansioso. O nosso sono representa muito o nosso dia a dia. Como foi o nosso dia, será a nossa noite. Então, a gente ter essa percepção que nós somos seres contínuos, né, das nossas escolhas, e a nossa escolha alimentar diz muito sobre a gente. Diz muito, inclusive, sobre o nosso estado de espírito. Hoje, né, eu fiquei pensando em trazer também um caso clínico do que eu vivenciei hoje de manhã. Hoje eu atendi uma mulher com 54 anos, que ela falou para mim que a fome dela é uma fome emocional e não física. E eu achei muito bom, sabe, eu ter tido esse retorno de uma paciente, essa clareza, né, que ela teve dela mesma. Inclusive, assim, a pessoa, acho que ela já vem buscar uma nutricionista e ela começa a mudar já alguma coisa no hábito dela. Isso é muito presente nas consultas, na prática clínica. O momento que ela agenda uma consulta, ela já vai mudando coisas nela, porque tem aquilo, né? No imaginário coletivo, lá no fundo a gente sabe o que não é bom e o que é bom para a nossa saúde. A gente pode até não fazer, mas é aquele óbvio que precisa ser dito, porque todo mundo sabe, mas poucas pessoas fazem, levam para ação. E aí eu achei muito interessante essa fala dela, ela ter conseguido já identificar que a fome dela é emocional. E se a gente não for um profissional com essa cabeça aberta para essas práticas integrativas, para essa nutrição holística, para essa coisa mais ampliada que é o sujeito, né? A gente sabe que a nossa fome não é só física, não é só... A nossa fome não é só um conjunto de carboidrato, gorduras e proteínas, e vitaminas e minerais. A gente sabe que não é só isso. Então, como a gente pode se preparar como profissional para dar uma devolutiva à altura dessa pessoa que já sabe que a fome dela é emocional e não puramente física? Porque pelo físico a gente come bem menos, né? Pelo físico, só para nutrir o nosso corpo e a gente ter energia para gastar ao longo do dia, a gente não precisa comer certos alimentos. Um exemplo, tá? Não seria um alimento bobo, mas um alimento que muitas vezes a gente come para confortar o nosso corpo. É um brownie no fim de tarde, por exemplo. A gente não precisaria daquele alimento para seguir o nosso dia a dia em termos de energia, de disposição. Mas a gente come porque a gente quer nutrir outros corpos dentro da gente. No yoga, a gente aprende muito sobre isso, né? Que nós temos diferentes corpos e como atender a demanda e a nutrição dos diferentes corpos. E mais do que isso, eu percebo que a gente, como profissional da área da saúde, e as coisas avançando como elas estão, a gente já vê prática meditativa, por exemplo, até sendo prescrita por médico hoje em dia. Então, assim, eu acho que a própria formação da área da saúde, ela está mudando
ampliando os nossos horizontes para esse entendimento que o sujeito ele é muito mais amplo do que a gente pode ver com os nossos olhos. Né? A gente tem o físico e a gente também tem o metafísico. A gente tem o consciente e temos também o inconsciente. E como, sendo uma nutricionista, como que a gente pode integrar tudo isso e não simplesmente prescrever um iogurte com maçã quando você vê, isso foi um exemplo, tá, que veio agora para mim, quando você vê que a pessoa precisa de outros alimentos, quando ela precisa realmente cessar outras fomes de outros corpos, de uma forma mais sutil, mais subjetiva, mais inconsciente. E eu, assim, trabalhando também com yoga, trazendo o yoga para dentro da cozinha, que eu acho isso fantástico, né? A gente puxar para o nosso foco, para a nossa escuta ativa, para a nossa presença, para o aqui e agora, já que as pessoas têm voado muito, né? Indo muito para longe, a gente consegue, através da alimentação, da culinária, da prática de yoga, e trazendo essa pessoa de volta para que ela novamente encontre o centro dela, o eixo dela, e possa seguir numa alimentação mais sadia, uma alimentação com mais sentido da rotina dela, do dia a dia que ela tem, que atenda às suas demandas nutricionais, mas que também consiga atender outras demandas quando o nosso corpo maior, mais amplo, começa a pedir, né? Não só esse simples cálculo dietoterápico que a gente pode fazer ali na hora. E cada vez mais eu vejo a importância do profissional nutricionista se preparar para isso. Eu acho que não dá mais para a gente falar mais do mesmo, né? Porque mais do mesmo a pessoa já encontra muito na internet, hoje com tanta informação, com tanto meio de comunicação, com tanta coisa que a gente vê na internet que até satura, na verdade. A gente tem que trazer alguma coisa nova, né? Alguma coisa que agregue valor para além do físico. E principalmente isso, entender aquele que está ali do outro lado, aquele que está ali, qual a sua demanda genuína, que é só dele, e como que a gente vai responder. Para essa pessoa, por exemplo, que eu atendi, a gente ficou mais de uma hora conversando, né? Porque, inclusive, é isso. Consultas de nutrição são consultas longas. Eu não consigo atender um paciente de primeira vez com menos de uma hora. A pessoa vem com um monte de exame, com um monte de questão, com um monte de dúvida, até porque ela já viu algumas coisas na internet, então ela vem com algumas informações, mas ao mesmo tempo com um monte de dúvida e com muitas questões acumuladas, né? Por isso, porque nós somos sistêmicos, nós somos seres integrais, então a gente vem com muitas questões da nossa vida, e é difícil, é muito complexo, né? Você fazer uma consulta e ter alguma coisa legal para devolver para a pessoa naquele primeiro contato que dialogue com aquela pessoa, porque eu conheço um grupo de pessoas, né, que eles pegam a prescrição, colocam na geladeira e nunca mais olham para aquilo, porque aquele papel não falou diretamente com aquela pessoa, com as suas questões individuais. Então, para essa pessoa que eu trouxe esse caso da fome emocional, porque eu achei muito interessante ela ter usado essa expressão, né, ter diferenciado fome emocional de fome física, uma pessoa que não é da área, ela é advogada, trabalha com outra coisa, não é nem da área da saúde, mas já vem com essas expressões, já sabe essas diferenças e percebe no dia a dia dela nitidamente. O que eu falei para ela? Qual foi a devolutiva que eu dei para ela que, na minha avaliação, como uma nutricionista holística, como eu me denomino, por toda a minha história, por toda a minha vivência,
eu falei para ela começar a fazer um diário alimentar. Eu pedi para ela comprar um caderno bem bonito, um caderno que tivesse a ver com ela, e comecei a explicar. Tudo isso é nutrição. Não pega uma folha de caderno qualquer. Faça um presente, dê um presente para você. Faça num caderno bonito, que tenha uma capa que dialogue com você. E a estratégia do diário alimentar, ela é muito boa. Ela traz a gente para o centro, né? Assim, essa atitude de se fazer um diário, isso já existe desde a antiguidade, né? Os filósofos já falavam da importância da gente ter um diário. Então, eu falei isso para ela, dela começar a fazer um diário alimentar, mas bati bastante na tecla dela comprar um caderno bonito, que tivesse uma capa bonita. Não faz sentido a pessoa pegar um caderno qualquer ou com uma capa que não tem nada a ver com ela. Nesse entendimento mais amplo, mais integral, mais holístico, falei para ela escolher a cor da caneta que ela queria usar, se ela quisesse colocar algum adesivo, se ela quisesse fazer algum desenho, tudo que dialogasse com ela. E que aquele diário seria cúmplice dela nessa trajetória. Que a ideia de usar o diário como uma ferramenta é resgatar na história dela de vida que ela me trouxe, que começou há mais ou menos há uns 4 anos. De 4 anos para cá, ela ganhou 30 quilos. Então, mais uma vez, não é o iogurte desnatado com uma maçã que vai resolver esse caso, que é complexo, que é difícil, que está lá no âmago da questão. Então, a gente vai começar a botar para fora. E o diário é um instrumento para botar para fora. É você escrever no diário e olhar ali como está. E eu ainda falei que ela poderia escrever frases para ela mesma, né? O que ela sentiu, como é que ela está naquele dia em termos de pensamento, de sensações, de sentimentos, o que levou ela aquele dia a cozinhar ou a não cozinhar e a simplesmente pedir uma comida ou comer qualquer coisa que tenha ali à mão. Por que eu usei essa estratégia? Porque eu achei que qualquer coisa que eu prescrevesse ali para ela não ia adiantar. Ela já é uma mulher madura, ela tem no inconsciente dela o que é bom para comer e o que não é, como muita gente tem. Eu acho que ninguém tem dúvida que um refrigerante não é saudável, que comer uma caixa de bombom não é saudável. Ninguém tem dúvida disso. A gente não pode estar cara a cara com um paciente e falar só o óbvio para ele. A gente precisa trazer mais coisa, a gente precisa trazer um pouco de saúde integral, um pouco mais das práticas integrativas, porque a gente sabe que existe um somatório de fatores, né, para determinar como está a saúde daquela pessoa. E mais uma vez eu volto para a alimentação e para a prática dietética. Eu, como nutricionista, considero muito importante a pessoa saber cozinhar, ocupar a cozinha. Eu falo muito sobre isso. Eu acho que a cozinha, a gente ocupar a nossa cozinha, simplesmente é um lugar de autonomia alimentar, né? Se você quer comer bem, você precisa saber como aquela comida foi feita, o que ela tem ali de ingredientes, porque a gente pode fazer um arroz com feijão super saudável ou um arroz com feijão nada saudável. Então, a gente começar a ocupar esse espaço e trazer junto com essa ocupação esse conceito importante de sustentabilidade, que é o tema do evento, de autonomia alimentar, de aproveitamento integral dos alimentos, né? Assim, uma coisa, a pessoa às vezes pega um alho poró. A primeira coisa que ela faz é cortar toda aquela parte verde do alho poró, jogar na lixeira e usar só aquela parte branca. Não, gente. Ocupar a cozinha é fazer 1000 experiências, é fazer alquimia,
é experimentar todo o alho poró e ver se não vale a pena realmente usar a parte verde e não reproduzir o que a gente via a nossa mãe fazendo, a nossa avó fazendo, e aquilo está dado. Não, é lugar de viver novas experiências, explorar, né, o que a gente tem no reino vegetal, que é imenso, né? Eu vi que o evento também vai falar sobre as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, e hoje a gente sabe como elas são ricas em nutrientes e como elas são fáceis de cultivo. Então, às vezes, você está numa varanda, né? Você pode não ter lugar para plantar, mas faz uma horta vertical, uma horta suspensa, começando pelos alimentos que são fáceis de cultivo, né? Para a gente não se frustrar, para não dar muito trabalho, porque às vezes a pessoa não tem tanto tempo para se dedicar, mas é ali, é no miúdo, é no pequeno, é no primeiro passo que a gente vai mudando. Eu tive a experiência de trabalhar 8 anos na área da saúde mental. Eu me formei em 2010 e em 2011, no meio de 2011, eu entrei na saúde mental e fiquei 8 anos trabalhando. Na verdade, eu saí dessa área quando eu comecei a me dedicar quase que exclusivamente ao projeto Germiniscência, que, como eu falei, é essa cozinha-escola, no meio de uma floresta, cercada de verde, lembrando que isso também é nutrição para os nossos diferentes corpos. E aí eu precisei sair da saúde mental para me debruçar nesse projeto que demanda muito de mim. E durante esse período da saúde mental, que eu sou muito grata de ter passado 8 anos nessa área, porque abriu a minha cabeça, o meu leque de opções, o meu repertório, a minha maleta de ferramentas de atuação. Foi muito bom, porque dentro da saúde mental, a lógica é justamente essa, é olhar o sujeito na sua individualidade, na sua questão mais genuína, mais peculiar, quem realmente aquela pessoa é, qual é a sua história, o que ela traz. E durante esse percurso foi quando eu conheci, quer dizer, me deparei de novo com yoga, né? Eu já tive outros contatos com yoga um tempo atrás, mas foi quando eu me deparei de novo com a Hatha Yoga, no momento que eu estava muito cansada, no momento de exaustão, e eu me deparei com yoga e foi lindo. Eu me abri para essa prática e juntar essa prática integrativa com a nutrição faz muito sentido para mim. E eu percebo que eu consigo ajudar mais as pessoas seguindo por esse caminho de aumento de repertório, né? Sair dessa coisa muito medíocre, né? Eu trago aqui a palavra medíocre no sentido mesmo estrito senso da palavra, que é medíocre assim, da média, né? De ficar na mediana, de justamente falar mais do mesmo. Não é isso, gente. A gente tem que trazer mais identidade para as consultas, trazer um algo a mais, não um plus a mais, e tentar realmente acessar aquela pessoa. E nem sempre a gente vai precisar pesar, medir, nem sempre. Você pode fazer ou não. Né? Não sei se vocês já escutaram falar sobre a nutrição comportamental. Na nutrição comportamental, eles nem defendem muito o uso da balança. Todo o atendimento se dá sem usar a balança. Então, assim, a balança é um instrumento que a gente pode usar? Sim, a gente pode usar. Mas a gente não precisa usar em toda consulta. Hoje, por exemplo, com essa pessoa, eu não prescrevi café da manhã, colação, almoço, eu não achei que era isso que eu tinha que falar. E, no entanto, quando eu falei do diário, comecei a explicar que era um diário que realmente ela ia se debruçar para fazer com muito carinho, com muito zelo, com muitas anotações, não necessariamente só o que ela tinha comido, mas o que ela sentiu, o que ela pensou, como que ela estava, o estado de espírito dela, né? Assim, para a gente estar bem na vida, a gente precisa estar com o nosso estado de espírito legal, e quanto mais a gente trouxer da prática integrativa
melhor a gente amplia esses sentidos, né, mais sutis, o tato, a audição, o olfato, a visão, mais a gente vai ampliando. Ela gostou muito. Ela falou que foi melhor do que ela imaginava. Então, isso é muito importante, gente, a gente poder trazer esse conceito mais amplo, mais aberto e ampliar, né? A gente ter a consciência que você terminou a faculdade, você deu o seu primeiro passo naquele caminho profissional que você quer. Mas quanto mais valores você agregar nesse caminho, melhor serão as suas ferramentas para contribuir nessa saúde mais ampla daquele sujeito, nessa saúde sistêmica. E trazer a pessoa para a cozinha é algo que organiza ela demais, demais. O plantar, como eu estava falando, da época da saúde mental, eu percebia isso, que a gente plantava na varanda, a gente plantava na calçada, na praça, onde todo mundo se beneficiava daquele plantio. E era uma maneira da pessoa começar a introduzir novos alimentos e colorir mais o seu prato. A partir do momento que você colore mais o seu prato, você começa a colorir mais a sua vida, os seus sentidos. Então, eu acho isso tudo muito interessante. Essa questão, essa interseção, né? Eu vejo uma grande interseção entre a nutrição, a culinária e a prática integrativa. E o sujeito no meio, né? O sujeito que vai se beneficiar, ele vai mastigar um pouquinho daqui, dali e de acolá, e vai se beneficiar de todos esses grandes núcleos. Porque, afinal de contas, não é à toa que tem frases tão conhecidas, que a gente come com os olhos, né? Então, a beleza importa, assim como o cheiro, a apresentação. Já tive experiências também com crianças nesse sentido, de apresentar alimentos mais naturais, com frutas, com legumes, e se tiver bonito, se ela começar a comer com os olhos, onde a gente ativa as nossas papilas gustativas, que a gente fica com água na boca, a gente vai aceitar muito melhor aquele alimento que está ali repleto de nutrientes, onde a gente vai poder desenvolver outros sentidos mais sutis, que são importantíssimos para a nossa saúde como um todo, para a nossa saúde mais ampla, mais sistêmica, mais holística e mais integral. Então, esse era meu recado de hoje. Desejo tudo de bom para vocês, muita saúde e uma visão cada vez mais ampla, mais aberta do que é saúde, né? Onde a nutrição é um pilar muito importante, mas não é o único. Era esse meu recado. Eu fiquei controlando o horário aqui, eu acho que a gente já chegou uns 5 minutos a mais, né? Sim, muito obrigada, Mariano. Foi um prazer. Dava para a gente ficar ouvindo aqui essa voz que transmite uma paz enorme para gente a Muito tarde bom. inteira. Mas nós também temos uma convidada muito especial que nós vamos abrir, né? Que é a Amanda Navegantes, que ela vai dar continuidade à sua explanação. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Passo a palavra à Amanda Navegantes. Obrigada, eu que agradeço. Bom, primeiro eu quero, né, agradecer o convite e parabenizar a Mariana, né, pela palestra. Foi excelente, conversa muito, né, com a Ayurveda, principalmente da yoga também, né, sendo uma ciência irmã. E tem né, eu tenho visto assim também cada vez mais a nutrição moderna, né, se aproximando e indo buscar também essas ciências ancestrais, né, a gente olhar para esses saberes e principalmente muito do que você falou da questão do individualismo, né? A Ayurveda traz muito isso também, né? Ela não fala do tipo, o que é bom para diabetes, né? Porque não enxerga diabetes ali andando, né? Seria a pessoa, né? Então, cada uma também vai manifestar
né, um desequilíbrio, uma doença de uma forma diferente. Então tem muito esse olhar, né, individualizado. E essa questão também dessa, né, da alimentação emocional, e não só também porque a gente não come só pela boca, né? Do que também essa pessoa ela tá vendo, né? Ela tá escutando, assim, como que isso influencia, né? No modo de vida como um todo, assim. Então, prazer, adorei, né, te conhecer. Queria até que fosse esse evento pessoalmente, né, para poder conversar mais. Muito, muito bacana. É, Bom, então vou, né, trazer e falar um pouquinho dessa relação sobre punk e Ayurveda. É, Já é as punks elas entraram, né, na minha vida, assim, tem alguns anos, quando ainda estava muito, né, começando, assim, a se falar sobre, e eu fiz uma oficina na FRJ, onde eu estava fazendo o mestrado, e me encantei, assim, já estava, né, estudando um pouco, flertando com a Ayurveda, e depois eu só fui ver semelhanças, né? Eu falei, nossa, tem uma relação muito intrínseca aí. E quando eu, né, fui para a Índia, então teve mais ainda, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, para passar aqui. Então, vou dar uma breve, né, introdução, assim, vocês... Agora ela já não é mais um termo tão diferente, né? Tem até a Tainá, né, que me convidou para dar palestra, ela participou de uma oficina, né, de culinária que eu fiz, acho que foi, não sei se foi 2018 ou 2019. Então já tem um tempinho aí que a gente vem escutando, né? Mas para poder situar, então, PANC seria esse acrônimo, né, que foi desenvolvido pelo Valdeli Knupp, pelo Harry Lorenz, em 2008, para designar as plantas alimentícias não convencionais. E foi o termo, né, que eles encontraram para poder abranger o maior número de espécies botânicas, porque a gente já via, né, por exemplo, termos como plantas alimentícias alternativas, silvestres, regionais, mas alternativas a quê? Né? Elas não são alternativas, elas são até complementares, né? Não precisa substituir um pelo outro. Ou então as plantas regionais, né? Mas regional de onde? Ou então hortaliças não convencionais. Aí também hortaliças estaria reduzindo muito para um determinado grupo, né? Excluindo as frutas, por exemplo, né? Ou então também ervas comestíveis espontâneas. Também estaria muito só ligado a essas espécies mais herbáceas, né? E comestíveis. Então deixaria de fora também toda a variedade, né, de bebidas que a gente pode produzir, né, a partir dessas plantas. Então, esse termo foi o mais abrangente, né, que a gente pode né, identificar e consumir, então, como sendo as raízes, né, tubérculos, bulbos, rizomas, ramos, folhas, brotos, flores, frutos, sementes, resina, goma, óleos e gorduras comestíveis. Então, toda parte, né, de uma determinada planta, ela pode ser, né, classificada aí dentro desse grupo das plantas alimentícias não convencionais, né? E esse não convencional seria tudo que a gente não encontra, né, de uma forma fácil nos mercados, né, nas feiras, hortifrutis, até que nas feiras agora a gente já está conseguindo encontrar mais. Mas, por exemplo, a gente precisa explicar, né? Se eu falo morango, kiwi, a gente não precisa explicar o que que é, né? Imediatamente a gente fala e já vem a imagem na memória, né? Mas se você fala cabeludinha, grumichama, né? Você não tem que explicar o que é. Então, as não convencionais seriam essas, né? Que a gente não tem esse conhecimento prévio dessas plantas. E então elas podem ser todos esses matos, né, ervas daninhas, insos, que é mais usado, né, esse é um termo muito falado pelos agricultores, assim,
Elas podem tanto ser de um uso tradicional e que hoje em dia não é mais usado, né? Eu gosto muito de dar o exemplo da taioba, por exemplo. A minha avó, ela consumia muita taioba, né? Tinha um quintalzinho, ela plantava taioba. E só agora que eu tenho visto, né, esse resgate assim da taioba, a gente vai nas feiras de rua e a gente encontra. Mas cerca de uns, não sei, 5 anos atrás, eu não ia na feira, não achava, né, taioba. A gente não vai no hortifruti, no mercado, não tem taioba, né? Tem alface, rúcula, agrião. Então também pode ser uma punk, né? Esses alimentos que tinham um uso, né, tradicional e hoje em dia não tem mais. Então, como eu falei, né, elas não fazem parte desse sistema de cultivo comercial, né, numa grande escala. Tem dificuldade, né, de a gente encontrar nas feiras, nos mercados. Elas podem ser plantas tanto nativas, né, de origem aqui do Brasil, quanto também introduzidas. A gente tem muitas plantas, né, que vieram principalmente da África e da Índia também, né, que a gente consome, quiabo, né, por exemplo. Quiabo não é uma punk, mas tem outras que sim, né, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Elas também podem ser espontâneas, né, por exemplo, uma que é muito espontânea é dente de leão. Uma outra também que pode ser, tem vários nomes, né, como Major Gomes, Beldroegão. Eu tinha até um pezinho aqui, e aí do nada surgiu uma Major Gomes, né? O língua de vaca também. É uma que dá uma florzinha rosinha, né? Ela é bem saborosa, meio gelatinosa, assim, tem uma mucilagem. Então, elas podem ser, né, espontâneas, quanto também cultivadas, né? E então é como elas não são tão resistentes assim, né? Digamos, quer dizer, elas são resistentes ao tipo de cultivo, né? Então elas não precisam de terem ter que usar agrotóxico ou então algum químico, né? Um adubo assim. Por exemplo, tem uma comunidade de mulheres em Seropédica e que tinham, né, um cultivo de várias espécies vegetais e teve uma queimada muito forte e a única planta que sobreviveu foi a chaia. Então ela é uma planta que ela é muito resistente, né? Então você imagina, mesmo com o fogo, ela conseguiu se reerguer, né? Então foi um modo de sustento dessas mulheres, né? Fazendo é, pães, geleias, né? Usando o caule como conserva. Então a gente encontra muito dessas plantas que não precisam, não tem essa exigência, né, tão forte assim para o cultivo, quanto, por exemplo, as outras hortaliças europeias, né, que a gente consome muito aqui, como alface, rúcula, agrião. Além também de muito gasto econômico, né, para ter que lidar tanto com pragas quanto também com a água, né? A chaia, por exemplo, é uma planta que, assim como o Ora pronobis, né, não necessita de tanta irrigação, assim. Além disso, elas também, né, têm muito valor nutritivo, porque muitas delas não sofreram essa manipulação genética, né? Não teve um cruzamento ou melhoramento genético. Então, você não fez nenhuma alteração ali naquela planta. Então, ela mantém todos esses nutrientes, né, de uma forma mais potencializada, digamos assim, do que outras. E ações terapêuticas também, né, medicinais. Então, elas também, né, têm presença de muitas vitaminas, né, antioxidantes, fibras. E uma questão muito importante, né, também de salientar, principalmente nesse cenário, né, econômico que a gente está vivendo, é que elas promovem essa soberania alimentar, né, uma segurança alimentar e uma autonomia, né, do nosso direito de produzir, né, e distribuir, de ter essas políticas de acordo com o que a gente quer, né, e não ditado por um mercado externo, né. Então isso é muito importante, né, de favorecer esses pequenos agricultores. Então, essa questão da soberania ela é bem importante, que vem junto com a utilização, né, o consumo
e a distribuição das punk. E a gente também, né, pode considerar como punk partes alimentícias que não são convencionais, mas de alimentos convencionais, né? Vocês da nutrição com certeza, né, sabem de todos esses aqui, mas, né, para um outro público que não está muito inserido, não é muito comum, né? Porque também se a gente vai no mercado, a gente não encontra, por exemplo, a cenoura com a rama, né, a beterraba também. Folha de batata doce, né? A gente não encontra, e é tão simples, né? Se a gente deixar a batata doce na água um pouquinho, ela já enraiza, a gente coloca na terra e um espaço pequeno, né? Ela se esparrama mesmo, né? Igual o poema, né? Batatinha quando nasce espalha ramas pelo chão. E é muito, né? É muito abundante. E é uma verdura, né? Que a gente pode consumir ali de uma forma bem, bem simples, né? A própria banana, né? Que enfim, para mim eu acho que é um dos frutos mais interessantes assim que a gente pode consumir a fruta inteira, né? O pé inteiro, desde do coração da banana ao próprio caule, né? Tem um palmito ali dentro da banana, as flores. A banana verde, né, que é utilizada a biomassa, então ela é toda funcional, né, e comestível. O mamão verde, né, que tem tantos doces quanto salada também. E a nossa querida jaca verde, né, que também virou a queridinha dos vegetarianos e veganos, né, em substituição à carne. Então isso também é considerado uma punk, né? Ai, que legal, tô vendo aqui o chat, muita gente fazendo consumo das punk. E, né, uma coisa interessante também é da gente valorizar, né? Valorizar o que é nosso, a nossa comida, né? A gente trazer essa valorização, né? De ampliar essas fontes de alimentação, da gente resgatar esses saberes. Aqui eu estou numa feira, né? Nessa foto, no Maranhão. E como que é gostoso, né? Você falar e conversar com uma pessoa do local, assim, que ainda tem, né, esse conhecimento para trocar, né, falar de temperos e de plantas. É uma troca incrível, né? E como que eles ficam felizes também, né? Porque acham que esse conhecimento ninguém mais quer saber, né? Não tem essa valorização. Eu gosto muito também de ir principalmente as feiras orgânicas, né? Por elas serem menorzinhas, porque nessas feiras livres maiores, assim, geralmente os produtores não, né? Os vendedores só vão no Ceasa, compram e vêm, né, para revender. Mas nas feiras orgânicas, geralmente é o próprio produtor que está ali. Então, né, ter um minutinho assim para conversar, para trocar, a gente fica sabendo de tanta coisa, né? E é até mesmo nessa troca que a gente consegue fazer com que essas plantas, né, que essas plantas passem a ser comercializadas. Porque se não tem a demanda, ele também não vai levar para vender, né? Eu tenho, no final tem alguns contatos, então eu sempre às vezes falo com ele, né, do tipo, leva caruru para mim, né? Ou beldroega, porque a minha aqui de casa já está meio esquisita. Então é legal isso, né? Da gente também pedir, né? De ir nas feiras e fazer esse pedido, que aos poucos eles também vão levando, né? Porque como eles acham também que a população não vai querer, né? Quem é que vai querer comer um caruru? Então, por que eu vou levar, né? Então, a gente fortalece, né? E é interessante que tem eventos, né? Tem esse aqui do Festival da Taioba, que aconteceu em São Paulo. Tem esse da Hora Pronobis, em Sabará, né, em Minas. As feiras, né, agricultura familiar, essa é uma do Ceará. Então, a gente também valorizar, né, esses eventos, né, dos pequenos agricultores, de fazer esse movimento mesmo de gerar essa renda, né, e principalmente esses grupos que estão trabalhando nesses conceitos, né, de agroecologia e de sustentabilidade, né, a gente tentar, é claro, né, um movimento que vai começando aos pouquinhos, mas de tentar, né, ir quebrando mesmo né, com esse agronegócio terrível, né, que só gera desmatamento.
É, e olha só, né, a gente tem cerca de 3.000 espécies, né, de plantas alimentícias com ocorrência conhecida. Só nesse livro do Valdeli são cerca de 351 espécies, né, que ele descreve. E e a gente consome só 52%, né? Ou seja, mais da metade da nossa alimentação vem da Europa ou então da Ásia. A gente tem muito consumo de espécies exóticas, né? Esse dado, quando eu vi, fiquei bem chocada, assim, a gente estando num país, né, que tem uma alta biodiversidade, mas como que isso influencia, né? E, infelizmente, a gente tem essa monotonia alimentar, né? Cerca de 90% do nosso alimento vem só de 20 espécies, né? Isso é muito pouco. E principalmente, né, da soja, do trigo e do milho, né? E principalmente soja e milho, que é transgênico, né? Então ainda tem mais esse problema. E aí tá, né? Falei disso tudo, da punk e tal, das plantas alimentícias não convencionais, mas o que que isso tem a ver com a Ayurveda, né? Então, eu quando eu fui estudar Ayurveda quase em paralelo com as punk, e quando me dei conta, né, eu falei assim, nossa, mas tem tudo a ver, né? Porque a Ayurveda ela fala da gente comer o que nasce localmente, né? O que nasce ao nosso redor, porque vai estar adaptado ali ao nosso clima, ao nosso tipo de solo. E nas punks são isso também, né? Muitas delas nascem ali espontaneamente. Então é da gente consumir o que está nascendo no nosso local, né? De acordo com o clima. Por exemplo, é muito interessante o nosso Natal, né? Que é uma estação muito quente, e a nossa alimentação é completamente baseada numa cultura europeia, né, ou norte-americana, que o clima é super frio, então nossa comida é pesada, é gordurosa, né, não tem nada a ver. Né? A nossa ceia de Natal era para ter saladinha, né, frutas, sucos, coisas mais leves, mais refrescantes, né? Então, estar atento a isso, né, ao nosso clima, o que a gente está consumindo no nosso redor é o que a Ayurveda também busca, né? E eu trouxe esse trechinho, né, que é de um dos livros clássicos de Ayurveda, que ele diz assim: tudo no universo busca alimento. Ele é o princípio da vida de todos os seres. Clareza, longevidade, inteligência, felicidade, contentamento, força e conhecimento têm suas raízes no alimento. Então, veja, ele quer dizer, né, que, por exemplo, outras questões, né, de felicidade, contentamento, né, até o que a Mariana estava falando, dessa alimentação, desse emocional, né, do quanto que o tipo de alimento vai influenciar no nosso humor, né? E é interessante também que traz aqui esse conceito de saúde. Para a medicina moderna, né, a saúde seria a ausência de sintomas só, né? Não tenho nenhuma doença, então estou saudável. Mas para Ayurveda, para Yoga também, né, sinônimo de saúde é a gente também sentir um bem-estar, né? Ter essa serenidade, né? Esse contentamento que vem de dentro, né? Sem ter que buscar por forças externas, né? Para gerar isso na gente. E aí, então, o porquê que é mais importante, né, da gente comer localmente? Porque os alimentos eles são mais saudáveis, são mais frescos, eles vão ser mais fáceis de digerir, né? Imagina, tem alimento que chega aqui que vem, sei lá, do Japão, né? Vem de navio. Imagina quantos meses, né, demoram para chegar. Aquele alimento já perdeu a vitalidade, né? Então, quando a gente come o que é local nele, que a gente acabou de colher, por exemplo, se a gente plantou e se a gente colher, então mais prana, né, que seria mais energia vital, vai ter esse alimento. Né, de prevenir alergias, de equilibrar os doshas, que infelizmente não vai ter tempo de falar sobre, né, de Vata, Pitta e Kapha, mas quem já ouviu assim falar sobre Ayurveda vai saber mais ou menos. De ter essa conexão com a terra, né, do quanto que isso é importante, que
a nossa vida urbanizada, né, levou a essa desconexão, né, da gente mexer com a terra. E isso também está muito relacionado a essas doenças mais recentes, né, da própria pandemia, que deixou todo mundo muito mais isolado, né, sem contato com a terra, a ansiedade, né, os casos de ansiedade aumentaram muito, sem a gente ter esse aterramento, né, lidar com a terra traz também esse aterramento, né, diminui essas frequências mentais de pensamento. Então, também tem maior valor nutricional e também garante essa segurança alimentar. E aí agora vai começar uns nomes estranhos, que, né, enfim, tenho que trazer um pouco, né, da Ayurveda, que está escrito em sânscrito, né, todos os livros, né, clássicos de Ayurveda foram escritos nessa língua, né, uma língua morta, assim como o latim. Mas aí eu vou traduzindo, é muita coisa, né, mas queria dar uma pincelada, assim, e depois também, né, deixo o meu contato disponível para quem quiser tirar dúvida. Então, dentro da nutrição, né, eu sei que tem a área da bromatologia, que vai, né, vai estudar, né, toda a composição, né, das substâncias. E dentro da Ayurveda, o nome é Dravyaguna Vijnana, que seria então o estudo das propriedades que estão presentes em todas as substâncias. E aí, então, quando a gente vai pensar, né, chega um paciente, né, e eu tenho que pensar o tipo de alimento ou de medicamento que eu vou dar para ele, eu vou olhar essas propriedades dessas substâncias, né? Então, de cada alimento, né, de cada planta medicinal, são uma série de aspectos que a gente vai olhar, seja ele de uso vegetal, animal ou então mineral, né? Aqui a gente não usa muito medicamentos minerais, né, como ouro, prata, mas na Índia se faz uso, né, ouro, prata, inclusive mercúrio também, né, tem medicamentos feitos. Deixa eu dar um gole aqui. Então, eu vou falar um pouquinho, né, de cada um desses aspectos que a gente vai olhar de cada substância. Antes, falar um pouquinho desse conceito de ahara, né, que seria o conceito de alimentação. Então, seria qualquer coisa que é ingerida, né, tanto o alimento em si, quanto também medicamentos. E ele identifica, então, como ahara tudo que a gente ingere pela língua e indo até a garganta. E eu trouxe outro trechinho, né, do livro que eu também achei super bacana, que ele diz que não existe nada nesse universo que não tenha fins medicinais e que não possa ser utilizado para muitos propósitos e de muitas maneiras. E isso também é super interessante porque o tipo de preparo, né, se o medicamento ele vai ser numa forma de pó, se vai ser numa forma de líquido, se vai ser uma decocção, se vai ser uma infusão, isso vai qualquer tipo de preparo, ele vai ter uma qualidade diferente, né? Vai influenciar aquela pessoa de uma forma diferente e até mesmo o alimento, né? Então, para uma pessoa, por exemplo, que está com retenção de líquido, então a gente está com mais água no corpo, né? Então a gente vai pensar num alimento que seja mais seco, que seja assado, né? Que indo ao forno vai desidratar. E o contrário, né? Uma pessoa que está mais ressecada, mais constipada, então a gente vai pensar nos alimentos mais cozidos, né? Que entrem mais água ali. Então isso tudo, né? Vai ter um fim medicinal ali, né? No corpo da pessoa. Então, começando pelo rasa, que seriam os sabores, né? Então, todos os elementos, assim como, enfim, alimentos e né, a planta de modo geral, elas vão ter um desses sabores. E ele então são 6, né, que a gente identifica como doce, salgado, ácido, picante, amargo e adstringente. Os sabores a gente sente pela língua, né? E vai também ter diferentes gunas, né? Diferentes propriedades. Então, o alimento ele pode ser oleoso, pesado e frio, ou quente e pesado, e vai ter também a influência nos doshas, né? De aumentar a vata, ou pita, ou kapha.
a gente tem essas gunas, né, que são essas propriedades de cada substância. Então, uma substância ela pode ser pesada e fria, como o leite, por exemplo, né? O leite ele é pesado, ele é frio, ele é difícil para digerir, enquanto outros podem ser leve e quente. Aqui está escrito pesado, tá? Mas está errado, significa quente. Como a pipoca, por exemplo, né? Ela é leve, ela é quente, ela é seca. Por exemplo, um tipo de a pimenta, né? Pimenta do reino, enfim, pimenta malagueta, ela é penetrante e ela é quente. Então, esses são os tipos de propriedades que a gente vai olhar para cada substância. E aí a gente tem o víria, né, que seria essa potência. Então, essa planta ela vai ser quente ou ela vai ser fria. E aí, como quente, né, citei a pimenta, como frio, por exemplo, a gente tem a hortelã, né, a gente pode mastigar e sentir esse frescor na boca. E também são muitos aspectos, né, para olhar. E a gente tem também o vipaca, que seria esse efeito depois da segunda digestão, né? Depois que passa pelo fígado, a substância ela vai alterar esse efeito, né? Então, por exemplo, se a substância tinha sabor doce ou salgado, após essa segunda digestão vai ter o sabor doce. Se for o sabor ácido, vai permanecer com essa ação ácido. E se for picante, amargo ou astringente, vai ter esse vipaca picante. Vou tentar fazer agora uma breve apresentação das plantas que muitas vezes, né, estão ali crescendo no nosso quintal, né, às vezes na calçada, e a gente não olha, né, para elas. Então, eu vou começar falando aqui, né, rapidamente do cará do ar, que também pode ser batata aérea, né? Ela é uma batatinha, né? Só que ela não está sob a terra, embaixo da terra, né? Não é uma raiz. E ela tem uma fácil digestibilidade, né? Ela tem um saborzinho doce, amargo, picante. Ela é leve, né? Então ela é quente. De forma medicinal, né? A gente pode usar como rejuvenescedor, um afrodisíaco também. Aumenta o acne, né? Que seria o fogo digestivo. Tudo que é quente e picante, né, vai ter também um pouco dessa função de aumentar o nosso fogo, né, digamos, aumentar o apetite, né. Também está relacionado com tratamento de parasitas, prurido, problemas de pele, diabetes. Quem já teve a oportunidade, né, de consumir, eu acho uma delícia, assim, e é bem versátil, né, dá para utilizar. Só pode ser consumida de forma cozida, tá? E também tem vários estudos no tratamento de câncer para, né, utilizando essa espécie. Essa outra também é muito queridinha, né? Que muita gente não sabe que é dela que vem o chá de hibisco. Então é desse cálice, né, vermelhinho. Ela não é nossa, né? Ela é nativa da África. E na Ayurveda também se utiliza muito dessa plantinha, né? Principalmente a folha. Aqui pra gente ela é punk, mas no Nordeste, né, no Maranhão, por exemplo, é uma hortaliça bem comum, que tem esse maravilhoso prato, né, que é o arroz de cuchá. Então ela pode ser usada tanto para chá, né? Os próprios nutricionistas eu sei que indicam bastante também, né? Porque ela também é muito diurética, né? Livre, combate radicais livres, né? Por ter bastante antioxidante. A próxima é a bucha, que aí essa foi uma descoberta incrível, né? Que eu estava na Índia, e aí botaram para comer. Eu falei assim, nossa, que legal, é uma abobrinha? E falaram, não, né? É a bucha. Eu falei, nossa, que incrível, porque no Brasil a gente só usa a bucha para limpar, né? Como esponja, para tomar banho, para lavar louça. Então lá eu descobri que a gente podia comer a bucha, né? E aí aqui eu tô doida, assim, toda vez que eu vou na feira eu falo assim, ah, vocês plantam bucha porque eu queria o fruto imaturo, porque dá para comer e tal. Então vocês também podem começar a fazer essa pressão, assim, né, de quem tiver bucha para colher ela imaturo, né? Porque ela é imatura que a gente pode comer refogadinha, né? Em conserva também, ou empanado. E ela é igual, o sabor se assemelha muito à abobrinha, né?
A próxima é o dente de leão, né? Que aqui, assim, para mim sempre nasce na calçada. Ela é uma planta extremamente, né, medicinal, assim, a gente usa muito como fitoterápico, principalmente para questões de fígado, né, da pele. E ela é muito maravilhosa, né, para a gente consumir também, enquanto salada, né? E hoje em dia a gente já consegue achar de forma mais fácil nas feiras, né? E também dá para brincar, né? Tá soprando essa bolinha, assim, que é uma brincadeira de criança, né? E a Ora Pro Nobis, né? Que é essa já super conhecida, bem querida, né? De ter conhecida como a carne dos pobres, né? Por ser muito rica em proteína. Ela também é muito depurativa, anti-inflamatória, né? A gente também, ela é muito cicatrizante. Então, né, com quem está com alguma questão assim de cirurgia, né, é ótimo ter o aumento do consumo, né, dessas plantas. Pode utilizar em queimadura, problema de pele também. Essa que eu falei, né, a Major Gomes, que nasce espontaneamente, né, em tudo quanto é lugar, ela é de muito fácil cultivo. A gente pode consumir ela tanto fresca, né, quanto crua. Eu gosto muito de fazer tipo um pesto, porque fica muito cremoso, né, dá uma consistência bem mucilaginosa, assim, tem um saborzinho neutro. Então eu acho bem bacana de usar. E também é muito utilizada para essas questões de pele, né? Todas essas plantas que têm uma mucilagem, assim como a babosa, né? Já é um indício de que a gente pode usar, que ela vai ser anti-inflamatória, né? A gente pode muito utilizar para essas questões de pele. Enfim, né, tem muitas e muitas plantas. A beldroega, né, que é essa também que a gente consegue achar com muita facilidade. É, E tem várias outras que eu tô até, né, escrevendo sobre, mas, por exemplo, a chuva de ouro que a gente encontra aqui no aterro tem bastante. Essa clitória azul, que agora também, né, tá vindo bem na moda, né, do chá azul, também já é utilizada na Ayurveda há muito tempo, ou feijão borboleta, né? O próprio NIM também, a pata de vaca, que também a gente encontra como ornamental, né, das praças urbanas, e também ela é muito utilizada para questões hormonais, para tratamento de hipotireoidismo. Enfim, né, só finalizando então essa questão da segurança, né, da gente sempre prestar atenção onde que está coletando, se for um lugar que pode passar rato, né, ou ter cachorro defecando, algo assim. O interessante é sempre fazer um branqueamento, né, ou então deixar numa solução de cloro, ou então até mesmo colher essa plantinha, né, levar para casa e esperar passar, né, algumas gerações para poder consumir, né? Então, assim, sempre ficar, né, de olho na procedência do local. Ou então comprar mesmo de locais confiáveis, né? De produtores orgânicos, cooperativas. Bom, de sempre ter a certeza, né, da planta que a gente está comendo, né, dela não ser uma planta tóxica. E eu até indico, né, que eu tô com esse livro do Matos de Comer, do Guilherme Ranieri, que é bem legal porque ele mostra a planta que também ela é tóxica. Então ele mostra, né, as plantas que são comestíveis e as que dá para confundir e que é tóxica. Então é um guia bem legal que explica, né, bastante sobre isso, mostrando as imagens e tal, o que a gente tem que olhar e deixa mais, né, traz mais dessa segurança para a gente. E, enfim, né, para quem está nas universidades, no meio acadêmico, da gente produzir mais trabalho, né, para divulgar, para que as espécies saiam dessa categoria de punk, né, de não convencional e passem a ser convencionais. Né, então, hoje em dia, a gente já encontra restaurantes, né, utilizando essas punk. E aí onde encontrar, né? Aqui no Rio eu indico alguns locais, né? Tem o Raízes, tem esse circuito de feiras orgânicas, tem o Instituto Chão em São Paulo. Aqui tem alguns contatos também, que aí eu posso disponibilizar, ou então quem quiser pode dar um print aí na tela. E, né, a gente tem muito material também para poder, né, para poder consultar, material gratuito, né,
sobre as punk. Esse Dravya aqui é um aplicativo maravilhoso que dá para baixar gratuitamente. Ele é um aplicativo em inglês, né, ayurvédico, e você digita o nome da planta, né, o nome científico, e ele vai aparecer, né, para que ele é benéfico, qual que é o sabor, né, qual que é a urácia, qual que é a potência. Então é bem legal também para quem quiser ir, né, mergulhando assim nesse fantástico mundo da Ayurveda. E aí, né, punk por aí, fui falar também no Piauí, né, muita gente não sabe, né, que a própria palma, esse cacto, né, a palma forrageira é comestível. Então, fui lá, né, a gente fez palestra, cozinhou também. Aqui também, né, alguns outros locais, apareci até na televisão também. Lá fui muito bem recebida, né? Em Teresina foi bem legal, assim, poder, né, divulgar esse conhecimento, e que também às vezes acaba concentrando tanto no Sudeste, né? E é muito importante também a gente ter esse conhecimento, né, das punks de outros locais. E é isso, desculpa se eu passei aí um pouquinho do tempo. Obrigada a todos pela presença. Muito obrigada, Mariana Zogaib e Amanda Navegantes, por essa troca maravilhosa. Aproveito o momento para me apresentar. Sou a Tainá Pérez, sou aluna integrante do projeto de extensão Aproveitamento Integral dos Alimentos, uma ação sustentável. Reservamos algumas perguntas enviadas pelos participantes para as nossas convidadas e informo a todos que a partir desse momento o envio das perguntas está encerrado. Então, vamos lá, começando pela Mariana Zogaib. Como é a aceitação dos pacientes quando a senhora sugere práticas alternativas? Depende muito do paciente, né? De um modo geral, eles se abrem para essa possibilidade, porque também eu sinto que a pessoa ela vem fragilizada, né, para consulta. Infelizmente, as pessoas ainda procuram muito a nutrição quando elas estão com problema de saúde, né? Não enxergam muito a nutrição como uma prevenção. Acha que se a pessoa está no peso adequado e se ela está sem problema de saúde, mesmo que ela não coma bem, ela não vai procurar uma nutricionista. Isso de um modo geral. Então, quando ela está com algum problema de saúde, ela já chega fragilizada. Então, ela está mais aberta. E o que eu falo muito é que tem que criar o vínculo com o profissional, né? Nem todo mundo também entende a importância do acompanhamento, porque é no acompanhamento, é ali no vínculo, na presença, que a gente consegue ir mudando hábitos e falando de outras possibilidades, né? De usar o alimento, por exemplo, porque como eu trabalho na cozinha escola, eu tenho muito isso, além de ter as punks também, inclusive parabéns, Amanda, pela palestra, também adorei, realmente dialogou muito bem, né? Foi um casamento perfeito com as duas palestrantes de hoje, nessa mesa, adorei. Então, eu também tenho algumas punks aqui, e eu vejo que a pessoa ela se abre por essa questão de estar mais fragilizada, mas para ela realmente transformar isso num hábito, ela precisa estar próxima do profissional, senão ela faz naquele momento que ela não está bem, mas não consegue trazer para a vida dela e fazer daquilo um hábito. E o que eu ia falar da cozinha é como eu acho muito importante ocupar a cozinha, eu tento explorar ao máximo o alimento. Então, eu passo muito isso na consulta. Assim, a aveia. Existem inúmeras maneiras de você consumir a aveia, para além de fazer um mingau, que é o que todo mundo associa, mingau de aveia, para a criança ou para o idoso, ou, no máximo, colocar no iogurte. E, no entanto, tem inúmeras possibilidades da gente consumir a aveia. E aí só que isso eu só consigo passar realmente no vínculo. E aí depende muito da pessoa. Se ela se vincular, se ela for para o acompanhamento, aí se ela vier para uma vivência aqui presencial, aí ela tem mais chance, eu acho, de virar essa chave, né? Entendi. Temos mais uma pergunta. Poderia falar mais sobre o seu projeto Geminisciência, uma cozinha escola fundamentada na filosofia do yoga?
Então, ele acontece em Vargem Grande, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Como eu falei, é num vale, é uma cozinha cercada de verde, inclusive eu estou olhando aqui para o verde agora. É um lugar que muito me inspira, por sinal, assim, essa conexão com a natureza que a Amanda falou, isso é fundamental para o ser humano, é fundamental. É uma pena que as pessoas tenham perdido isso e pelo menos tem um grupo agora aberto a resgatar, né? Por exemplo, quando a lua aqui está linda, maravilhosa, eu comento com alguém, nossa, você viu a lua ontem, o espetáculo que estava, a pessoa nem viu a lua, então não sabe nem em que lua a gente está. E isso é tão importante, gente, assim, essa conexão, né, do homem com a natureza, com a abundância da natureza, porque quando a gente coloca o pé na terra, quando a gente repara que uma flor abriu, ou uma flor de uma punk abriu, isso nutre a gente, né? E quando você tem uma vida próxima da natureza, a gente vê como a natureza é abundante. E como o homem se afastando dessa abundância, ele realmente vai perder isso, a abundância que ele pode trazer para a vida dele. Então, um ponto é esse, né? Um resgate da conexão do homem com a natureza, que é importantíssimo, é vital para a nossa existência aqui na Terra. Eu, pelo menos, encaro dessa forma. E é isso, eu trabalho aqui com vivências, com aulas de culinárias vegetarianas ou veganas, e convivência sem aula de culinária. Sempre tem uma prática de yoga. Eu recebo os alunos com kombucha, que eu fabrico aqui mesmo, é uma kombucha caseira. Já tem um tempo que eu estou fabricando, eu estou cheia de kombucha aqui, eu já estou indo para o meu quinto pote de kombucha, porque é isso, a abundância é tanta, né, que o negócio vai, vai, vai. E a gente aprende muito vivendo próximo da natureza, a gente aprende demais, a natureza ensina muito para a gente, né? Essa questão da vida ser cíclica, que hoje o dia está lindo, mas no dia que chove, ele vai voltar a ficar lindo, sabe? Então, assim, as coisas voltam, elas se renovam, elas se cocriam, então a gente aprende demais. E eu, como nutricionista, além de instrutora de yoga, como eu falei, eu acho importantíssimo uma nutricionista saber cozinhar. Eu sei que nem todo mundo gosta, mas quando a gente ocupa a cozinha, o nosso discurso na clínica é totalmente diferente. Você já não está copiando e colando receita da internet, você está falando de uma prática coerente que você vive. E eu vejo o buraco que fica, sabe? De uma prescrição até a pessoa entrar na cozinha e fazer. Então, a germiniscência, um pouco, ela ocupa essa lacuna, né? Esse buraco. Sexta-feira, por exemplo, eu vou fazer uma consulta prática, uma consulta nutricional prática aqui na minha cozinha, com um casal que quer aprender a germinar semente. Porque, na verdade, germiniscência é isso. Eu trabalho muito com germinado, com broto, com fermentado. Então, é trazer a pessoa para esse ambiente de prática, sabe? Tanto prática integrativa como prática culinária. E ela voltar a se conectar com a grande mãe, né, que é a natureza, que tanto nos oferece e a gente, às vezes, não dá valor, né? Essa abundância Muito toda. obrigada, Mariana. Agora, para Amanda Navegantes, qual a importância da Punks para a segurança alimentar? Nossa, ótima pergunta, né? E ainda mais eu acho que teve alguns anos atrás uma greve, né, de caminhoneiros e todas as prateleiras, tudo a gente ficou sem nenhuma hortaliça, né? Então, se a gente já tivesse, né, até um pouquinho desse conhecimento, a gente teria acesso, né, a esses alimentos. Então, a gente reconhecer, né, e poder colher, até mesmo plantar em casa, ou enfim, ir né, em algum terreno assim e saber reconhecer e colher esse alimento, né? Então, até mesmo em pandemia, né? A gente não sofreu tanto assim, mas outros países da Europa, né, principalmente, ficaram sem acesso, né, a essas hortaliças porque estava tudo fechado, né? Então,
reconhecer, né, e saber consumir as punk de fato, né, garante uma boa nutrição, uma boa alimentação. Tem mais uma aqui. Dê dica de uma receita com alimentos não convencionais para o Natal. Tem saladinhas, né? Eu gosto muito de fazer uma salada de grão de bico, né, por exemplo, e coloco muito das hortaliças, né? Então uso a beldroega, a ora pro nobis, né? A monguba eu passei ela ali rapidinho, mas são essas árvores que o fruto, né, lembra muito um cacau ou um cupuaçu. Tem, bom, aqui na região da Zona Sul eu vejo muito, né? E aí elas caem no chão, se abrem e lançam umas castanhas. E aí, assim, né, lavar, cozinhar, eu sempre tô na rua, sempre tem uma castanha na minha bolsa que eu vou colhendo mongubo por aí. E é muito mais barato, né? Porque hoje em dia, castanha de caju, né, nozes, com toda a inflação, o preço está muito mais alto. Então, a gente pode consumir a castanha de monguba. E aí assar ela, ou então cozinhar e colocar por cima também dessa saladinha, fazer um molho, né, com manjericão e beldroega, né? Fica bem saboroso também para acompanhar. Obrigada, senhora Mariana Zogaibe e senhora Amanda Navegante, pelas respostas e mais uma vez obrigada pela presença. Encerramos então a nossa mesa 2 e aguardamos a todos a nossa mesa 3 às 7 horas da noite. Obrigada pela participação e até lá. Obrigada, Mariana. Obrigada, Amanda Navegantes. É um prazer te conhecer, né? Ainda não te conheci, eu sou a Almara, coordenadora do projeto Aproveitamento Integral dos Alimentos, uma ação sustentável. A Mariana já me conhece, né? Foram excelentes as palestras de vocês, amei demais. Foi fantástico estar aqui ouvindo vocês, tá? Obrigada. Obrigada, Mara, pelo convite sempre. Obrigada. Obrigada, Mara, prazer. Prazer, Amanda. Tchau, tchau. Tchau. Mariana. Tchau. Tchau.